Bom, já que a gente colocou no slide anterior, os fundos, eles têm que constar na lei orçamentária anual, então vamos falar um pouquinho de como os conselhos, eles deveriam operar em relação ao orçamento público, e primeiro a gente vai rever um pouquinho das peças orçamentárias do planejamento orçamentário, e a gente traz um pouco do que a gente acredita e o que deveria ser o acompanhamento, como que deveria ser o acompanhamento dos conselhos em relação a essas peças orçamentárias. O planejamento público hoje é bem resumidamente, bem genericamente para vocês, ele tem o plano plurianual, que é a peça que a gente coloca de longo prazo, apesar dos 4 anos de longo prazo de planejamento público, que é o PPA, que ele é feito no primeiro ano no primeiro ano de um governo eleito e a cada 4 anos. E lá vai ter as metas desse novo governo, as suas prioridades, os custos dos programas que ele pretende implementar nesses 4 anos, tá? Então, o fundo, os fundos, eles já deveriam constar nessa primeira peça, tá? Depois que a gente tem as duas peças anuais, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é a ponte entre a peça de longo prazo, o PPA, e a peça e a Lei Orçamentária Anual, que é a peça eu não queria colocar mais operacional, mas é a peça que dita o dia a dia, que vai contar um pouco como que vai ser aquele ano da administração pública, né, do governo. Aquele ano vai dar um retrato fiel das despesas, das receitas, onde é que ele pretende alocar seus recursos anualmente e operacionalizar o uso desses recursos, executar esses recursos. Então, a LDO, ela fixa as metas, sempre olhando o que estava previsto no PPA, traz alterações orçamentárias, né, mantém aquelas prioridades ou rever eventualmente alguma prioridade do PPA, as metas fiscais para aquele ano. E como eu falei, ela é tanto ao ponto de PPA e ela orienta a lei orçamentária anual, que é essa peça mais de execução. Bom, a lei, repetindo, a lei orçamentária anual é o elo de planejamento da de execução física, das ações que o governo pretende executar, buscando sempre viabilizar, implementar tudo aquilo que ele pensou no PPA e que ele orientou na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, e agora a gente fala no slide seguinte como que os conselhos, como que a gente entende que os conselhos deveriam estar participando dessas peças e dos momentos delas. Bom, primeiro que deve participar, o conselho deve participar, o que sai sobre fundo não deve ser uma surpresa, o que sai nas leis, publicado em leis, não deveria ser uma surpresa para os conselhos, ou seja, o que sai tanto de metas, de prioridades, no PPA, na LDO, como na parte mais de execução na lei orçamentária anual, nem os valores de execução não deveria ser uma surpresa para o conselho, e ele deveria, na verdade, ter o papel ativo de ele enviar, enfim, tantos valores na lei orçamentária anual, que valor que vai ser usado, quanto vai ser empregado de recursos anualmente, quanto das metas e prioridades, como que o fundo vai se inserir dentro das metas de um novo governo que assume. Mas tudo isso tem um tempo já bastante determinado de acontecer dentro da gestão pública. O PPA, por exemplo, como a gente falou no slide anterior, ele é feito no primeiro ano de governo, ele é feito uma vez só, tá? Para os 4 anos do governo eleito, e ele, para o município, ele tem que ser enviado em setembro, tá? Tem que ser enviado para aprovação do legislativo em setembro, e em agosto o Estado tem que enviar. Então, quer dizer, o PPA assumiu, se o Conselho pretende participar desse processo,
Então, no caso de vocês, já teria que ser em um momento antes de agosto de um governo eleito. Então, teria que ser em maio, enfim, vocês teriam que se articular com a Secretaria de Finanças estadual, né, Secretaria da Fazenda estadual, para conseguir enviar as informações do fundo, conseguir que o fundo esteja contemplado segundo as diretrizes de gestão e da competência de gestão do Conselho. A LDO é o momento que está acontecendo, é a lei que está acontecendo agora, tá? Então, abril, a semana que vem ela tem que ser enviada, até a semana que vem, até o dia 30 de abril, ela tem que ser enviada para o Legislativo, para ser aprovada em junho, tá? Pelo Legislativo. A partir das orientações da LDO, ou seja, a partir de junho, a gestão pública começa a elaboração da LDO para o ano seguinte, para 2021, trazendo isso para o nosso contexto agora, tá? E ela tem que, a LOA, ela tem a Lei Orçamentária Anual, ela tem que ser enviada até setembro para ser aprovada no Legislativo em dezembro, tá? Podemos passar? Bom, e essa participação do Conselho, ela não só na participação por uma questão de ser o gestor do fundo, essa participação nas peças orçamentárias por ser gestor do fundo, e ter apropriação para falar, eu vou usar tanto para financiar projetos, eu vou usar tanto para isso, tanto para aquilo. Isso constar dentro dentro da leitura orçamentária, que tem toda a sua mecânica de feitura própria, mas também por controle social, tá? Que é uma competência do Conselho, outra competência dele, controle social. Então, os valores que são aplicados na política do idoso como um todo, e mais nitidamente, por ser parte do seu quintal, os fundos. Bom, quais são os desafios que a gente traz dessa participação dos conselhos na feitura das peças orçamentárias, né? Tem que estar articulado com os momentos, com as diretrizes e com o tempo da Secretaria da Fazenda de um modo mais amplo, mas com as coordenadorias ou coordenações de administração financeira das secretarias onde o órgão está vinculado, tem que saber os tempos. Olha, vocês vão mandar quando? Tem que estar articulado, né? Tanto para saber quando, de fato, são as datas da limite para o envio de valores, para o envio das deliberações de uso dos recursos, como para saber também quais são as diretrizes que tanto o Estado quanto o município está colocando como orientação para elaboração, mais especificamente pensando em LOA, tá? Em Lei Orçamentária Anual. E um desafio que surge, que é para os conselhos pensarem, é qual o valor, depois que a gente já sabe todos os momentos, tudo, os conselhos têm que pensar financeiramente qual o valor que vai ser informado na Lei Orçamentária Anual. Porque a gente pode pensar que tem as diretrizes que a Secretaria da Fazenda coloca como diretrizes de elaboração, que devem ser seguidas, mas o valor a ser informado, o que colocar? Se vão ser as despesas assumidas com as parcerias, ou seja, os contratos que a gente tem celebrado e obrigação de quitar, de liquidar durante o ano, mais a previsão de um futuro novo edital que vai ter parceria. Se são receitas, que as receitas, historicamente, o fundo recebe, que deveriam constar também dentro da LOA, ou se a gente acaba decidindo, olha, eu vou colocar o saldo financeiro que tem naquele momento. Então, são questões que têm que ser pensadas, que têm que ser avaliadas, tanto a partir das diretrizes que as secretarias de finanças estaduais já nos dão, como daquele âmbito decisório e deliberatório de cada conselho, no que ele vai informar.
Ele vai falar, olha, esse ano eu planejo gastar X milhões baseado nas parcerias que eu tenho para custear, baseado no meu saldo financeiro, baseado no meu percentual de aplicação. Mas isso tem que estar claro, isso tem que estar fundamentado, tem que estar justificado, tá? Para efeito de transparência. E é uma escolha, a partir dados critérios, pode ser que a Secretaria de Fazenda dê critérios claros para vocês. Fala, olha, me informa o que você tem na conta corrente, ou me informa o que você tem de obrigação de quitação de parceria para esse ano. Isso a gente está pensando nessa lei orçamentária anual. Mas isso tem que estar bem claro e bem transparente. Qual o valor que vai ser informado de fato. Isso tudo, gente, é tudo muito em construção, como eu falei, normalmente os conselhos não participam dessa etapa, tá? Mas o que a gente entende é que o valor que sai em qualquer uma das peças orçamentárias não pode ser uma surpresa para um conselho, que é o gestor do fundo, o valor que sai referente ao fundo. Bom, vamos mudar agora de tópico, né? Vamos falar sobre receitas e seguindo aqui nossa dinâmica, que é trazer o federal, trazer o estado e trazer a cidade na sequência. Vamos lá? Bom, normalmente o que a gente tem, de onde vêm os recursos, ou do que a gente tem de legislação até agora. O forte são as doações incentivadas por renúncia fiscal do imposto de renda. Tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Esse é um elemento diferencial dos fundos, tanto da criança e do adolescente como do idoso, e é uma âncora de arrecadação de receita para nós, tá? Também está sempre contemplada a questão das transferências entre os entes federativos, por exemplo, se o Fundo Nacional do Idoso quiser transferir recurso para o Fundo Estadual do Idoso de São Paulo, ou para o Fundo Municipal do Idoso de São Paulo, isso também é uma prerrogativa permitida, essas transferências entre os entes, ou se vocês quiserem transferir para a gente, para o município também, é uma prerrogativa existente. As multas, que são as multas trazidas dentro da regulação do Estatuto do Idoso, que prevê uma série de multas no caso de quebra ou de que sejam feridos alguns dos direitos previstos no Estatuto do Idoso. E os rendimentos das aplicações financeiras, ou seja, o fundo está lá numa conta corrente, normalmente aplicada em poupança, os rendimentos voltam para a função do fundo. Como eu falei, a grande âncora são as doações, tá? Que no caso de vocês, também doações de empresas públicas, pelo decreto estadual que permitiu. No nosso caso, ainda a gente está implementando essa via de doação incentivada com renúncia fiscal de empresa pública também, tá? E num contexto amplo, tudo isso é dinheiro público. Então, mais uma vez, os fundos estão sobre toda a regulamentação, todos os princípios e regulamentações da administração pública. A previsão legal das receitas, o que a gente tem? A gente tem ela um pouco mais concisa, mas está aí. Por uma questão de implementação, o disposto no item 1, ele traz um pouco do que era o Fundo Nacional da Assistência para o Fundo Nacional do Idoso. Daí a gente vai ter as doações incentivadas, outros recursos que eles foram destinados, contribuições de órgãos internacionais e as aplicações. É um pouco mais abrangente. Vamos olhar para o Estado agora. Bom, no caso do Estado, no caso de vocês, do Estado de São Paulo, do Fundo Estadual, aqui a gente tem aqueles elementos básicos que a gente pontuou no primeiro, há uns segundos anteriores, né, no primeiro slide, que a gente vai ter as doações, as transferências, e no caso de vocês, a gente tem
todo um arcabouço das multas bem detalhados. Eu acredito que na época talvez se pensasse que é, haveria uma angariação de recurso de multas, né, bem forte, por conta de infrações que ferindo o preconizado no Estatuto do Idoso. Então a gente vai ter pelo menos aí uns 3, pode passar, Thaís, por favor. Uns 3, pelo menos 3 incisos só de multas no caso de vocês, tá? E não fugiu também a regra que a gente viu lá, transferências, outros recursos, renda de aplicação, doações incentivadas, e mais, vocês foram bem, a legislação estadual traz bem separado, desagregado a questão das multas. Podemos passar agora para o municipal. Bom, no nosso caso, o que a gente tem? A gente tem os recursos provenientes de transferências do Fundo Nacional e do Fundo Estadual, do fundo de vocês. A gente tem doações espontâneas, tá? Tanto de bens, de valores, de organismos públicos, privados e internacionais. A gente tem num único inciso as multas, né? Que por qualquer infração em relação aos direitos constantes no Estatuto de Idoso. Podemos passar. Eventuais contribuições de organismos nacionais e internacionais. Doações, claro, né, com base no imposto de renda, né, incentivadas pela renúncia de imposto de renda. Enfim, e as rendas de aplicação. Bom, e a gente tem também aqui um caso especial, que receita oriunda de bens que já não, inservíveis, que já não têm mais utilidade para a prefeitura, mas que, enfim, poderiam, não que eles sejam descartáveis, mas eles podem ir a leilão e ser, enfim, o resultado desse leilão, dos recursos desse leilão ir para o Fundo Municipal de Idoso. Bom, e o que a gente começa a se preocupar quando a gente está observando o que a nossa conjuntura, o que a gente tem hoje. Olhando a conjuntura do Fundo Municipal de Idoso, o que a gente tem? Hoje a gente tem 100% de doação incentivada, tá? Vamos colocar 100% não, vamos colocar 98%, considerando o valor de doação incentivada por renúncia fiscal, do imposto de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica. A gente tem, claro, algumas doações espontâneas de valores reduzidos de pessoas físicas que acabam, acho que nem recorrendo a esse mecanismo. Mas quando a gente olha os valores absolutos, das maiores doações do que a gente recebeu até hoje, nessa conjuntura, é praticamente 100% de doação incentivada. E a gente começa a se preocupar até que ponto isso é sustentável, né? Hoje, a opção, é onde a gente aposta que venham os recursos. Mas, considerando o caso, a gente quer deixar do Fundo Municipal da cidade de São Paulo, a gente quer deixar um legado para que a gente explore um pouco mais a questão das multas, a questão das transferências entre fundos. É óbvio que a gente quer implementar, que o Conselho, quando eu digo, eu estou falando mais do Conselho, tanto do COAT quanto do Grande Conselho Municipal de Idoso, que são os gestores do Fundo Municipal do Idoso. A intenção de implementar, de fato, a doação incentivada de empresa pública, que no caso de vocês está mais consolidado pelas notícias que eu tenho, vocês podem até me confirmar depois, mas que no nosso caso ainda precisa ser implementado, que como eu coloquei anteriormente, isso foi
decretado ano passado, então a gente precisa implementar isso. Mas não deixa de ser doação incentivada por renúncia fiscal. Então, o que os fundos de maneira precisam se organizar e precisam pensar é como, se isso se está ancorado em doação, é sustentável até que ponto, e como a gente poderia nos coordenarmos para pensar nas outras fontes, pensar nas outras receitas, estudar mais as receitas e como os municípios e o Estado, ou mesmo a esfera federal, poderia estar angariando mais recursos, lógico. Ter mais recursos sempre pensando no que usá-los, né? Então, a gente trouxe esses pontos para reflexão e com uma mensagem de que se precisa estudar mais o que está previsto em receita, se precisa sempre se pensar em alternativas, e até no momento como a gente está hoje, na nossa conjuntura atual, que a gente não consegue, muito difícil de planejar por conta da pandemia, né? Como que os fundos, de maneira geral, poderiam se coordenar melhor para estar garantindo sua sustentabilidade em termos de receita, sem abrir mão da sua grande âncora, que são as doações incentivadas por renúncia do imposto de renda. Vamos entrar num ponto agora que é bastante polêmico, e só voltando que a gente já trouxe como um elemento de ponderação e de atuação logo no início desse webinar, a gente tem que ter a retaguarda legal, apesar de ser fragmentada, para tudo que a gente for pensar nesse item que gera bastante discussão, né? Que é a aplicação de fato dos recursos. Nós sabemos que tem que ser usado para a população idosa, para as pessoas idosas, para projetos, programas, mas afinal, o que entra dentro desse arcabouço da pessoa idosa? Quais são os limites que a gente tem? E, novamente, retomando o que a gente falou no início do webinar, tudo está... A gente tem um não já na retaguarda legal, alguns nãos, que eles variam um pouco, dependendo de cada ente da federação, mas a gente tem também a gente tem a retaguarda legal, os nãos que a gente tem, que, como eu falei, varia um pouco, mas a gente fica muito, como os conselhos ficam um tanto inseguros, e como, retomando o que a gente falou, isso ainda é em construção e tem que sempre estar observando os não claros e estar sempre tendo algum dispositivo jurídico para os possíveis sim. Sim, em relação ao uso de recursos. Bom, aqui, o que a gente já falou, e a gente traz de novo, o que a regulação dita? Exclusivamente tem que ser para a população idosa, seguindo toda a retaguarda legal. O que está pacificado em situações normais, nada que tenha caráter continuado ou permanente, ou seja, nada superior a 2 anos, segundo o que trouxe de elemento definidor de continuidade, de despesa, a lei de responsabilidade fiscal. Mas a gente pensa, e numa situação emergencial de calamidade pública, que é o que a gente vive hoje, como que os fundos poderiam ser acionados? Como fazer que os fundos sejam acionados, mantendo todos os princípios da administração pública, mantendo todos os ritos, enfim, a gente pode discutir até mais sobre isso. No caso de vocês, quando a gente olha a lei do fundo estadual, está bem claro o papel do conselho. O conselho gere, o conselho fixa os critérios para sua utilização. Então, são vocês quem falam, olha, eu vou utilizar X% para isso, X% para aquilo, X% para financiamento de projetos,
X% para alguma outra aplicação, desde que o universo dos sims, né? E, bom, aí também está claro na regulação de vocês que vai ser condições de tal, podemos passar, Laís, também. Thaís, perdão. Aqui vocês também colocam que financiamento dos programas e ações executados por órgãos ou entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Então, vocês dão bem claro que vocês vão trabalhar com organizações da sociedade civil. Então, está claro que também tem que seguir o MIROSC. Vedado o caráter continuado, que isso a gente já frisou bastante nesse webinar. Podemos ir. Agora a gente entra na deliberação, naquele nível micro, saiu da lei, pulou micro, porque no caso de vocês não tem um decreto regulamentador. Vocês deliberaram, né, que pode ser usado para capacitação dos membros do Conselho Estadual do Idoso, para a realização da conferência, deram os limites de 20% dos recursos do Fundo Estadual em programas ou projetos de ações governamentais e 2% para capacitação dos membros do Conselho Estadual do Idoso. Eu entendo que aí tem um percentual entre esses 20 e esses 2, que são os financiamentos de projetos com organizações da sociedade civil. Tá? Depois vocês me corrigem ou mandam alguma questão referente a esse item específico, porque eu entendo que são 20% só para projetos que foram apresentados por organizações governamentais. E, enfim, teria os outros 70%, universo de até 78%, né, de projetos com OSC. Isso baseado em um percentual aí. A gente viu aqui alguns pontos que a gente vai trazer depois, mais para frente, como pontos comuns, né? Que vocês também permitem a doação direcionada, destinam um percentual dessa doação direcionada para a universalidade do Fundo Estadual de Idosos, que é algo que a gente também procurou aplicar aqui no Fundo Municipal de Idoso. E essa é uma questão em relação à privacidade, enfim, do doador. Podemos passar. Bom, para nós, o que está claro, porque nós temos aqui no município de São Paulo um decreto, além da lei, a gente tem um decreto que regulamenta também, além dessa clareza óbvia de ser destinado para pessoas idosas do município, nós não podemos financiar nada que já seja financiado pelo Fundo de Assistência Social. Então, é o primeiro não municipal que a gente tem, que é o não legal. Nada que concorra com algo que a nossa Secretaria Municipal de Assistência Social financie para a pessoa idosa com o Fundo da Assistência Social. Nós temos o primeiro não. Para nós também está claro que o recurso de fundo também não pode ser usado para capacitação de conselheiros, para realização de conferência e para manutenção do conselho. Isso tudo é da fonte tesouro para nós, da fonte, que é um numerinho que está no orçamento 00, tá? Aqui só especificando e registrando os nossos nãos enquanto município que a gente tem em relação ao uso de recursos do fundo. Então, nenhum desses 4 elementos, como eu já contei, antecipei, nós podemos usar o recurso da unidade da fonte do Fundo Municipal do Idoso. Os demais critérios e normas de gestão ficam
sobre a gestão do COAT, que assessora o Grande Conselho Municipal do Idoso. Em comum aqui, o que a gente tem de diferente de vocês, e em comum e o que a gente tem de diferente de vocês. São Paulo, a gente tem uma legislação um pouco mais restrita, tá? No estado, a gente entende que a legislação está mais aberta e que o Conselho Estadual de Idoso, ele tem de direito e de fato a gestão dos recursos ampla do fundo. No nosso caso, a gente já tem os nãos que eu contei anteriormente. O que a gente tem de comum aqui, não só pensando em aplicação de recursos, mas pensando na gestão de recursos. A gente tem financiamento sem caráter continuado, que ambos seguem o preconizado no macro. A gente tem, agora pensando na gestão de recursos mesmo dos fundos, a captação daqueles projetos aprovados em edital de chamamento por 24 meses, por 2 anos, né? A gente tem a possibilidade de doações direcionadas, tanto estadual quanto municipal, e a gente retém um percentual dessas doações direcionadas para a universalidade do fundo. Vocês retêm 20% e nós, aqui no município, ficamos com 10%. Ou seja, se um doador doa para uma proposta aprovada em edital de chamamento público, 10% do que ele doa fica para a universalidade do fundo municipal e 20%, no caso de vocês, fica para a universalidade do Fundo Estadual do Idoso.